Vamos falar agora de suportes e resistências. Tópico 7. Então nós temos suportes e resistências horizontais. A gente pode falar de topos, fundos, gaps, linha d'água, linhas de tendência, de alta e de baixa, ou linhas de resistência, suporte inclinadas também como são conhecidas, linhas de retorno. Temos aqui, por exemplo, o índice futuro, onde olhando no intradiário 15 minutos, vemos aqui uma zona clara de resistência horizontal, tocada aqui quatro vezes antes de iniciar uma forte tendência de queda. Quem operou aqui esse rompimento desse fundinho e pegou esse movimento dessa pernada de alta, com certeza esse seria um ponto ideal para realizar o seu lucro, pelo menos um lucro parcial, porque foi uma região muito forte de resistência. Então quem entrou nessa tendência aqui, nessa virada de tendência de baixa para alta, conseguiu capturar um forte movimento e tinha visualmente um ponto muito relevante para realizar o lucro nas suas operações. E realmente, a pessoa que realizou o lucro aqui saiu com o máximo de lucro na operação, visto que após ele recuar um pouquinho, foi testar de novo essa região e aí voltou para uma tendência de baixa, iniciou uma nova tendência de baixa. Temos um suporte horizontal aqui, IBOV 15 minutos, vemos aí que foi testado depois do rompimento dessa resistência, com um candle forte, uma barra elefante que a gente chama, veio testar 4 vezes esse fundo. Então esse suporte que foi rompido virou resistência forte e seguiu aqui sem conseguir fazer o rompimento. Então esses pontos aqui, para quem estava comprado, foi um argumento após ser testado 4 vezes para iniciar compras no IBOV, visando uma nova tendência de alta, visto que o índice não conseguiu romper para baixo essa forte região de suporte horizontal. Temos a parte de gap também, temos aqui um gap de alta, onde nós temos a fronteira inferior e superior do gap. Então o ativo, após o fechamento aqui do pregão, abriu um forte gap de alta, a fronteira superior, veio testar uma vez, testar a segunda vez e não conseguindo entrar dentro desse gap, dentro dessa zona de preço, voltou a sua tendência para alta. Quando o ativo consegue entrar dentro dessa tendência, a gente costuma falar que entrou no vácuo, e aí é muito provável que ele venha fechar esse gap, principalmente se for um gap mais curto, um gap não tão longo. Então, gap, como a tradução do inglês já diz para o português, é uma lacuna, um espaço vazio entre as extremidades de 2 candles consecutivos. É uma região que não tem memória de preço, porque não houve negociação ali. Então, um gap de baixa ocorre quando há espaço vazio entre a mínima do candle anterior e a máxima do candle seguinte, indicando o mercado baixista, força para baixas. Então, veja esse exemplo aqui. Só colocando o apontador aqui. Então, tendência de baixa, teve um gap de baixa, ou seja, o mercado continuou baixista com probabilidade de novas baixas. Depois, a virada, um gap de alta, e aí mostrou uma força mais compradora. Vemos que nesse caso aqui, a região de suporte também funcionou, ou seja, teve um pequeno gap, o ativo entrou dentro dessa região de preço, fechou o gap e voltou a subir. Então a fronteira de gap aqui funciona realmente como forte suporte. Então quando um candle fecha abaixo da fronteira mais forte, no caso do gap de alta, ele é imediatamente atraído para a fronteira mais fraca. É como se os preços entrassem nessa região de vácuo. E, conforme dissemos, ocorre porque é uma zona sem memória de preço. Então ele cai no vácuo aqui até fechar o gap. Na maioria das vezes, logicamente que não 100% dos casos. Quando um candle fecha acima da fronteira mais forte, no caso do gap de baixa, ele é imediatamente atraído para a fronteira mais fraca. Temos um exemplo aqui em CEMIG, 5 minutos, o ativo fechou o pregão, abriu um forte gap de baixa, marcando a fronteira inferior, fez o teste aqui em 3, 4 candles, aqui, não conseguiu romper, e aí na outra tentativa rompeu.
Veja que aqui quem estava vendido, né, acionou seus stops justamente porque aqui é uma zona de região sem memória de preço. Tanto é que o ativo fez um pouquinho o movimento mais lateral, com pouco volume, depois uma forte barra de ignição aqui fez com que o gap fosse fechado, inclusive passasse a zona de gap, para depois então recuar. Linha d'água. Linha d'água nada mais é do que a linha horizontal traçada a partir do fechamento do pregão anterior. Ele é um ponto de referência importante para demarcar suporte e a resistência para o dia. Tá? Então, operações aí intradiárias, day trade, a linha d'água é usada muito como referência, seja de suporte, seja de resistência. Tá? Então, cresce a importância quando o ativo abre em gap e vai tornar essa linha aí mais facilmente identificável. Exemplo, tá? CSNA 5 minutos, vemos aqui a linha d'água do fechamento anterior, abriu com um gapzinho de alta, um forte candle surgiu, deu um sinal de topo, e quem entrou vendido aqui nesse sinal de topo, candles com longas sombras superiores, né, se deu bem. O ativo foi exatamente fechar ali na linha d'água, e com certeza aqui quem entrou vendido, né, nesse topo, fechou suas operações aqui. Né? Testou uma vez aqui, mas sem convicção, na segunda vez testou com convicção, deu margem para todo mundo que estava vendido na operação sair e retomou, recuperou, deixando um candle inferior longo. Temos as linhas de tendência também, linhas de tendência de alta ou de baixa, ou linhas de resistência e suporte inclinados, como são conhecidos. Então temos uma linha que foi iniciada, traçada aqui, em que foi testado uma vez próximo dela, vários candles testando, tá? Essa região aqui, e uma terceira vez. E veja que deixou bem definidos os seus fundos nessa linha de tendência de alta e também os seus topos nessa linha de retorno. Né? Então, fundo, topo, topo. Tá? Veja inclusive que deixou um candle bem sugestivo aqui. Fundo, fundo, topo, topo. Fundo, depois que ele tentou fazer um movimento altista, reverteu, deixando o candle forte de baixa, que conseguiu definitivamente romper essa tendência de alta, esse canal de alta, onde nós temos a linha base como uma linha de tendência e a linha superior como uma linha de retorno, no caso, um canal de alta. No canal de baixa, nós temos a linha aqui de tendência de baixa, esse exemplo de Cielo no diário também, Cielo, linha de tendência de baixa e linha de retorno. Então, topo, fundo, topo, topo, fundo, topo, né? Regiões bem definidas. Linhas de tendência de baixa, canais de alta, linhas de tendência de alta, são facilmente encontrados em todos os ativos e muitas vezes funcionam perfeitamente para nós fazermos um trade a favor da tendência. Tá? Muito interessante usar as linhas de tendência, os canais, para realizar essas operações. Seja no intradiário, diário, semanal, os ativos respeitam muito as linhas de tendência.